Olá, meus amigos e minhas amigas do terceiro ano da Rede Municipal de Ensino de Petrolina. Olha só, pega aí o seu livro APS. A Pro Adriana quer iniciar a nossa aula. Isso mesmo. Abram o livro APS nas páginas 208 e 209. Vamos ao nosso calendário. Você sabe que dia é hoje? Ah, quarta-feira. Pós-feriadão, você teve segunda e terça-feira para descansar. E agora, acorda! Vamos estudar! Isso mesmo! Vamos nos alertar. Qual é a data de hoje? 3. E o nosso mês? Novembro. 3 de novembro de 2021. Mudamos o mês. Olha só, muita coragem para estudar. E hoje nós iremos revisar sobre o gênero textual notícia. Olha só, a Pro Edneide já trabalhou com vocês, já falou sobre o gênero textual notícia. Hoje nós iremos recordar mais um pouco e iremos realizar uma atividade no final, tá certo? Por que tantas interrogações? Notícia! Olha só, o gênero notícia é um gênero que a notícia ela é facilmente encontrada nos meios de comunicação. Quais meios de comunicação? Rádio, jornais impressos, televisivos, internet, revistas e outros, tá certo? Então você vai encontrar nos meios de comunicação o gênero textual notícia. Olha só, o gênero textual notícia é um gênero de cunho informativo sobre temas reais. Informativo. A notícia, ela nos informa, ela dá informações sobre temas reais, sejam eles que já aconteceram ou que estão acontecendo, mas os fatos são reais. Olha só, a notícia, o gênero notícia é escrito numa linguagem formal e impessoal. Formal porque quem escreve este gênero é um jornalista, um profissional. E olha só, ele vai usar na comunicação dele, escrita ou falada, vai usar a linguagem formal, termos formais e impessoal, porque o gênero notícia não traz a opinião de quem escreve. Quem escreve a notícia somente colhe informações, pesquisa, e aí ele vai lá, escreve aquele texto e vai comunicar, vai colocar num jornal impresso ou no rádio, nos meios televisivos, na internet ou outros, mas não tem a opinião de quem escreve. A pessoa que vai escrever pesquisa, se informa, se apropria das informações e aí passa essas informações para quem quer ouvir, ler ou assistir. E olha só, o que não pode faltar numa notícia? Vocês viram com a Pro Edneide a estrutura, como deve ser uma notícia. O que não pode faltar quando um jornalista vai escrever ou vai noticiar ou vai falar uma notícia? Então, olha só. Presta atenção nesta manchete, neste título. Leiam, por favor. Já leram? Agora eu vou ler. Garotinha surda adota cão surdo e ensina língua de sinais ao bichinho. Por Joana Macedo. Por Joana Macedo quer dizer que Joana, neste momento, é a jornalista. É quem está escrevendo, é quem está noticiando. E a manchete é essa que nós acabamos de ler. A manchete geralmente vem bem em destaque, vem com letras bem grandes, para chamar a nossa atenção. E olha só, a notícia foi essa.
Vejam só que história linda essa aqui. A pequena Júlia, de 10 anos, moradora dos Estados Unidos, resolveu adotar um cachorrinho que tem muito em comum com ela. O bichinho é surdo, assim como a criança. Quem é a criança? A Júlia. Então, ela incrivelmente conseguiu ensinar a linguagem de sinais ao seu amigo. Júlia batizou o cachorro de Walter e ele já aprendeu palavras como água, sentar e comida. Aí tem umas aspas aí, percebam, quando eu começar a falar, tem aspas antes. Então, aspas. Quando eu segurei Júlia pela primeira vez e ela não conseguia ouvir minha voz, cheirou meu pescoço. E quando eu segurei o Walter pela primeira vez, ele fez quase a mesma coisa, afirma a mãe da pequena. Então vamos fazer uma análise desta notícia. Eu acabei de circular a manchete da notícia, o título da notícia. São aquelas letras que vêm assim chamando a atenção para que o leitor diga: eita, a garotinha surda adota cão surdo e ensina língua de sinais ao bichinho. Então isso chama a atenção do leitor e aí o leitor quer, poxa, quero ver, quero saber o que foi que aconteceu. Então, a história da criança. Quem é essa criança que aparece na história? A criança que era surda. A Júlia. Então, a Júlia é uma das pessoas que participam desta história contada. Assim como o cãozinho dela, o Walter, e sua mãe. Onde este fato aconteceu? Nos Estados Unidos. E olha só, tem algo que chamou a atenção? Sim, o que é que a notícia quis trazer de informação para o leitor? A notícia quis dizer que uma criança incrivelmente conseguiu ensinar a linguagem de sinais ao seu amigo. Quem era o amigo desta criança? O cãozinho. Então percebam que nesta notícia nós temos a manchete, nós temos as pessoas que participam da história, não é, que está sendo contada por Joana Macedo. É uma história real? Sim, é uma história real. Lembrem-se, notícia é um fato real, que já aconteceu ou que está acontecendo, mas é um fato real. Em qual local, qual foi o lugar que aconteceu? Nos Estados Unidos. E o feito? Uma criança ensinou a linguagem de sinais ao seu amiguinho, ao cão. Gostaram desta notícia? Eu adorei esta notícia, achei tudo muito incrível. E olha só, essa parte que eu destaquei agora é a parte da fala da mãe da Júlia. Por que que esta fala está entre aspas? Porque a fala de alguém não é o que a repórter Joana Macedo falou com as palavras dela. Ela colocou as palavras da mãe. Por isso que aí tem o pronome eu, porque está se referindo à mãe. É a mãe falando quando eu segurei Júlia pela primeira vez. Então as aspas servem neste momento para marcar a fala da mãe da Júlia, tá certo? Não é uma fala da repórter. Então, percebam esta foto. Lula roxa descoberta na Califórnia, nos Estados Unidos. É uma manchete, é o título de uma reportagem. Então, olha só. Nós vamos fazer agora a reflexão sobre a linguagem formal e a linguagem informal. Percebam bem que, olha só, na linguagem usada no dia a dia é mais informal. Isso para a nossa linguagem, enquanto observadores de um tema. Então, nós usamos uma linguagem mais informal. Agora, para alguém que é um especialista na área, ele vai usar uma linguagem formal. Por exemplo, um professor, na sua aula, no seu dia a dia, ele vai usar uma linguagem formal. Se o professor está conversando com uma amiga ou com um amigo, ele certamente vai usar uma linguagem mais informal. Ele está ali
mais relaxado, então ele vai usar uma linguagem mais informal. Então, a depender do local onde você esteja no seu dia a dia, a linguagem ela pode ser formal ou informal. Na sua família, você usa uma linguagem mais informal. Ah, minha vozinha, ela é tão bonitinha. E aí a gente vai usando alguns termos na informalidade. Por quê? Porque nós não estamos num local cerimonioso, que depende de que eu fale com mais formalidade. Então, empregamos algumas expressões que não usaríamos em momentos mais cerimoniosos. Quando nós estamos, por exemplo, no grupo da nossa família, a linguagem é mais informal. Quando nós estamos no nosso grupo de trabalho, a linguagem é formal. Então, vai depender do local onde eu esteja, né? Com quem eu esteja, qual é o grupo que eu vou usar a linguagem formal ou a linguagem informal. Ah, pro Adriane, qual é a linguagem certa? As duas. Nós só precisamos saber qual local eu posso usar a linguagem formal ou a informal. Então, a depender do lugar onde eu esteja, eu não posso usar uma linguagem informal. Então, presta sua atenção. Ao lerem a notícia e verem a lula roxa pela primeira vez, alguns observadores. Quem são os observadores? Tipo assim, a gente olha para essa notícia aqui. Aí eu estou vendo a lula roxa pela primeira vez. Aí os observadores. Quem são os observadores? Eu, você, as pessoas que não são especialistas neste assunto. Então nós somos observadores. Então, enquanto observadores, nós poderíamos fazer os seguintes comentários sobre a lula roxa. Ela tem olhos estranhos. Ou parece brinquedinho deixado por criança. Ou que criatura fofa. Essas frases espontâneas, elas são informais. Nós seríamos observadores, então nós falaríamos dessa forma, com frases informais. Agora, presta atenção na fala de um especialista. Olha só como é que ele iria falar sobre a lula roxa. Então, os especialistas, que não somos nós somos os observadores. Um especialista diria assim: é um cefalópode roxo de olhos gigantes. Olha o termo que ele usou para definir a lula roxa: cefalópode roxo de olhos gigantes. Então, ele usou um termo formal, um termo científico. Ele nomeou a lula roxa com um termo científico. Por quê? Porque ele é o especialista, ele conhece daquela espécie. Então, ele usou este termo. Agora, nós iremos responder à atividade. Compare a fala dos observadores com a fala dos especialistas e marque o que é correto afirmar. Lembrem-se, observadores são pessoas comuns, eu, você. Especialista é a pessoa que tem propriedade para falar sobre um determinado assunto ou sobre algo. Então, primeiro quadrinho. A fala dos observadores é errada. É errada a fala dos observadores, estas três frases que eu marquei de vermelho. É errada esta fala. A fala dos observadores é mais informal, é do dia a dia. Então, você vai marcar uma das duas alternativas que se refere aos observadores. Aí, na coluna da direita diz: a fala do especialista é mais formal. É mais formal? Ou a fala do especialista é mais usada na língua falada. Então, você vai marcar a alternativa correta em relação ao especialista e a alternativa correta em relação aos observadores. Olha só, crianças, eu desejo a vocês uma excelente aula. Estudem bastante. Se precisar, volta no vídeo, assiste novamente, responde a questão, pratica a leitura, pratica